Salve, moçada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos. É uma grande alegria e satisfação nos encontrarmos aqui, bem faceiro. Tirada a aula de hoje, sintaxe, análise sintática. Começamos essa parte maravilhosa que eu tenho certeza que vocês adoram. Adoram, que é a análise sintática. Cara, é muito massa, velho. Isso me faz lembrar no fundamental, tá ligado? Tinha uma professorinha maravilhosa que pediu pra gente comprar um caderno só para fazer análise sintática. Essa pessoa chegava, passava 3 orações no quadro, tá ligado? E a gente tinha que fazer análise sintática de tudo aquilo, tá ligado? Período simples, oração absoluta, tipo de sujeito simples, núcleo do sujeito, predicado, adjunto, adnominal. Nossa, cara, era muito massa, beleza? E nós vamos trabalhar isso bem faceiro. Gente, primeira coisa, qual é a diferença de frase e oração? Eu falei frase, mas qual é a diferença de frase e oração? Frase, o exemplo de frase, por exemplo, fogo. Fogo é uma frase. Comprei uma bola também é uma frase, beleza? Agora, uma oração, olha lá, comprei uma bola. Pô, peraí, professor, qual é a diferença de frase e oração? Vem comigo, ó. Frase pode ter verbo ou não. Isso aqui é uma frase nominal. Já vai! Estamos buzinando aqui, ó. Fogo é uma frase nominal, beleza? Então não tem verbo, beleza? Agora, frase verbal é quando eu tenho verbo. Como é chamada a frase verbal? A frase verbal é chamada de oração. Peraí. O que é frase? Frase pode ter verbo ou não. Se tiver verbo, eu chamo de oração, tá? Qual é a lógica que chegamos? Para ser uma oração, ela precisa ter verbo. Beleza, moçada? Sossegado, então, frase, oração, tranquilinho? Vamos falar de termos de uma oração. Nós temos basicamente os termos essenciais, aqueles que, cara, são importantíssimos. Não tem como. Os termos integrantes e acessórios, beleza? Essencial. O que é essencial para eu assistir uma aula lá no colégio, tá ligado? Tem que ir com uniforme, com a roupa, sei lá o quê. Integrantes. Tem que levar o caderno, caneta, né? Ô, professor, caneta é essencial. Não, você pode roubar de alguém a caneta ali, emprestar uma folha, beleza. Acessório é brinquinho, pulseirinha, o celular, beleza? São coisas acessórias. Não precisa levar tão frequentemente para a sala de aula, beleza? Então, vamos nos focar nessa aula de hoje nos termos essenciais, que são dois, cara. Sujeito e predicado, beleza? Cara, são dois, sujeito e predicado. Uma vez eu encontrei uma menina na rua, ela falou assim, professor, tô indo fazer vestibular e tal, medicina. Eu falei, velho, massa. Foco, matéria e destruição. Falei, você gosta de biologia, química, essas coisas do mal, hein? Dela, não. Putz, vai fazer medicina, não gosta de biologia e química. Beleza. Eu falei português. Ela, nossa, eu odeio português. Aquele negócio lá de sujeito, prejudicado, aquilo. Nossa, velho. Prejudicado fui eu com essa conversa. Então, gente, vamos focar então. Sujeito e prejudicado. Prejudicado, escambau. Sujeito e predicado. Vamos falar sobre os tipos de sujeito. Começamos. Cara, quem são os tipos de sujeito? Basicamente, nós temos sujeito determinado, indeterminado e inexistente. Beleza? Tirada. Professor, mandaram 5 sujeitos simples, composto, oculto. Cara, devagar. Cara, quem são os sujeitos determinados? Eu na vida, professor, quero passar no vestibular. Beleza, concordo com você, né? Mas, gente, tem uma pessoa aqui buzinando na frente de casa, aqui, ó. Gente, então, sujeito determinado é aquele que você consegue dizer quem é. Ele pode estar explícito, o que é isso? Visível, sendo simples e composto. Ou ele pode não estar visível, e aí chamamos de sujeito oculto. Vamos conhecer. Gente, primeiro então, o sujeito que é visível, mas simples. Como simples? Ele vai ter apenas um núcleo. Cara, as flores morreram. Quem que morreram? As flores. 50 flores. Quem que é o núcleo? 50 flores. Quem que é o núcleo? 50 flores? Não.
Quem que é o sujeito? 50 flores, beleza? Cara, por favor, sujeito simples é um núcleo, beleza? E o sujeito composto? Dois núcleos. O rapaz e a moça tiveram encontro. Aqui, ó, o rapaz, um núcleo, a moça, um núcleo, tá? Aqui eu poderia pôr o casal morreu, um núcleo, beleza? O casal pode ser duas pessoas, tá? Mas pode ser duas pessoas. O casal, beleza? São duas pessoas, professor. Sim, mas é um núcleo, beleza? Então a equipe jogou mal. Cara, quem que é o sujeito? A equipe, sujeito simples, beleza? Agora, o rapaz e a moça são dois núcleos. Exemplo, quem que é o rapaz e a moça? Esse casal aqui maravilhoso, tiveram um encontro, ficou um filete no encontro aqui, chega. Vamos lá. Para revisar a história, sujeito simples, sujeito composto. Ai, que lixo. Gente, vem cá. Você está gastando o teu tempo para assistir uma aula dessa, professor. Que lixo. Eu não quero mais saber disso aqui. É podre. Gente, vamos trabalhar o famoso asteriscozinho, que é o que realmente cai, beleza? Olha essa frase aqui, ó. Amanhã será lindo, beleza? Amanhã será lindo. Tirada, quem que é o sujeito dessa frase? A professorinha do Fundamental nos disse assim, ó. Atenção, criança. Para você descobrir quem é o sujeito, basta você perguntar para o verbo. Quem será lindo amanhã? Sujeito simples. Não, cara. Esqueça o que eu disse agora. Para descobrir quem é o sujeito, basta você perguntar para o verbo. Beleza. Mas, cara, isso é importante. Anota isso que, cara, quando cai uma galera erra. Gente, advérbio não pode ser sujeito, cara. Anota isso que é importante, cara. Ontem foi incrível. Quem é o sujeito? Não tem. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Não tem sujeito, cara. Gente, ficar esperto com isso, velho. Advérbio, o senhor não sei quem é advérbio. Assista nas aulas anteriores, pesquisa, se vire. Velho, mas advérbio não pode ser sujeito, beleza? Mais um asteriscozinho, ó. Segundo na aula de hoje. O amanhã será lindo. Quem é o sujeito dessa frase? Resposta: o amanhã, sujeito simples. Professor, eu odeio português. Gente, repare, amanhã também é advérbio, tá? Só que, cara, eu usei um artigo para substantivar esse cara. Então ele deixou de ser advérbio. Vem comigo, ó. Ontem foi quente. Quem é o sujeito? Não tem. O dia de ontem foi quente. Quem é o sujeito? O dia de ontem. Beleza, moçada? Para a gente fechar, último asteriscozinho. Anote isso que é importante. Ninguém chegou atrasado. Tá aqui o verbo, tá? Pergunta aí, vai. Quem é que chegou atrasado? Resposta: ninguém. Vem cá, ninguém, cara. É um sujeito simples, composto não vou falar porque não faz sentido, né? Ninguém é um sujeito simples ou é um sujeito indeterminado? Professor, eu não sei quem é ninguém, é indeterminado. Não, cara. Ninguém é um pronome, volta, indefinido. Você não pode dizer quem é ninguém. Beleza, ele é um pronome indefinido. Mas ele é um núcleo, portanto, ele é sujeito simples. Se cair na tua prova, todos morreram. Quem é o sujeito? Todos. Ninguém chegou. Quem é o sujeito? Ninguém. Alguém morreu. Quem é o sujeito? Alguém. Todos, ninguém, nenhum, alguns. Cara, esses caras são sujeitos. Professor, não faz sentido. Vem cá que vai fazer. Vamos pegar aqui o verbo chegou. Vou pegar o mesmo verbo, né? Cheguei. Nossa senhora. Tchau, cheguei, que horror. Velho, eu vou colocar aqui o pronome, né? Vamos colocar eu. Eu é um pronome pessoal. Se eu falo eu cheguei, quem é o sujeito? Eu. Se eu coloco você aqui, cara, você, vamos lá. Meu senhor, você. Você cheguei? Não, você chegou, né, cabeça? Você chegou.
Você chegou, quem é o sujeito? Cara, você é um pronome de tratamento. Professor, você está me dizendo que pronome pode ser sujeito? Sim. E na frase ninguém chegou, quem é o sujeito? Ninguém. Por quê? Porque pronome é sujeito, beleza? Pronome que substitui o nome, beleza? Não sei o que é isso, professor. Então assista a aula de pronome. Quando o pronome tem duas funções, substituir ou acompanhar, tá? Esse é um pronome que substitui. Ah, agora foi embora, buzinou. Doido. Vamos lá, sujeito determinado. O que é isso? Aquele que você consegue dizer quem que é, tá? E oculto, que você consegue dizer quem que é mesmo ele não aparecendo, tá? Ó, comprei uma bola. Na escolinha lá, atenção crianças. Comprei uma bola. Quem comprei? A professora. Não é a professora Joãozinha, é eu. Você fica tipo, tá ligado? Não faz sentido. Velho, comprei uma bola. Quem comprei? Eu, sujeito oculto. Comprou uma bola. Quem comprou? Ele, sujeito oculto. Compramos uma bola. Quem compramos? Nós, sujeito oculto. Velho, então o sujeito oculto é muito fácil, professor. Mas nem tudo são flores. Ele pode ter outros nomes, cara. Anote esses outros nomes porque é importante. Ele também é chamado de sujeito elíptico, implícito e desinencial. Velho, vamos devagar. Por que pode ser oculto ou implícito? Cara, porque está escondido. Beleza. Por que ele pode se chamar elíptico? Por causa de uma figura de linguagem, já tivemos essa aula, assista lá, figuras de linguagem, chamada de elipse, tá? E por que desinencial, professor? Por causa da terminação, da desinência do verbo. Você consegue determinar quem é o sujeito, tá? Você já viu desinência na aula de morfologia, estrutura, formação e classificação das palavras. Questãozinha, vai, Federal do Paraná, vamos lá. Quando entrei na sala, cara, quando entrei, quem entrei? Eu. Ah, sujeito oculto, velho. De todos esses nomes aqui, o que dificilmente vai aparecer no vestibular para vocês é o oculto. Esqueça, velho. O oculto te ajudou lá no fundamental, velho. Agora, esses três nomes são os que mais aparecem, em especial o elíptico. Letra A e elíptico, letra D, beleza? Vamos lá, ninguém ralhou comigo, ninguém brigou comigo. Opa, quem que brigou comigo? Ninguém. Ninguém é um núcleo, é um pronome, portanto é um sujeito simples. Cuidado para não cair nessa pegadinha. Ah, não sei quem é ninguém, professor. Azar teu se você não sabe, velho. Ninguém é um núcleo, ninguém é pronome e ninguém é sujeito, beleza? Vamos que vamos, vamos que vamos. Sujeito indeterminado, aquele que você não consegue dizer exatamente quem foi, tá? Vamos lá, cara, como é que faz isso aí? Com o verbo na terceira pessoa do plural, sem referência. Como assim, professor? Anunciaram a morte do rei. Quem anunciaram? Eles. Eles quem? Não sei. Batem a porta. Quem bate? Eles. Não, peraí, vamos voltar, vamos voltar. Aqui. Professor, vem cá. Comprei uma bola. Quem é o sujeito? Eu, oculto. Comprou uma bola. Quem é o sujeito? Ele ou ela, oculto. Compramos uma bola. Quem compramos? Nós, oculto. Compraram uma bola. Quem compraram? Eles, indeterminado. Ah, sai fora que não faz sentido. Professor, por que eles é indeterminado, professor? Quando ele está escondido? Que ideia é essa? De onde que tiraram isso? Gente, vamos fazer uma triste história de minha vida, tá? Cara, no auge dos meus 16 anos de idade, não mais novo, tinha 15 anos de idade, eu trabalhei, cara, num período de férias, numa sorveteria numa cidade aqui e tal, e com o dinheiro do meu pagamento, cara, juntei todo o dinheiro do pagamento e comprei um PlayStation. Comprei um PlayStation, cara. Eu imagino um piá, 15 aninhos de idade, comprou seu primeiro Play com seu dinheiro e jogava que nem um louco, velho. É o Play 1 que eu tô falando, Resident Evil. Tá ligado? Nossa, adorava. E aí, cara, um dia, ao chegar à minha casa, o que aconteceu, gente? Adivinhe. Entraram ladrões, assaltantes, bandidos. Quer dizer, as vítimas da sociedade invadiram a minha casa e roubaram o meu Play. Velho, pela câmera, eu vi que foi um piazinho que entrou escondidão ali e roubou meu Play. Mas vem cá, professor, se você sabe que é um piazinho,
Por que você fala roubaram o meu play? Cara, porque eu não sei quem é o piazinho. Eu não consigo determinar quem é esse piazinho. É igual na sala de aula, professor, roubaram minha caneta. Ai, quem é que roubaram a caneta do Zezinho? Aí tem toda aquela investigação para descobrir quem que roubaram a caneta do Zezinho. Velho, por que eu falo roubaram? A gente sempre sabe que é sempre a mesma pessoa que rouba. Cara, por que a gente fala roubaram? Porque nós não podemos dizer que é a pessoa, tá? Problema sério. Então eu digo o quê? Roubaram. Beleza? Tranquilo? Fique esperto que se o sujeito já foi apresentado no texto, se há uma referência no texto, esse sujeito vai ser simples. Ele não foi colocado novamente para evitar repetição, beleza? Mais um caso aqui de verbo de sujeito indeterminado. Anota isso que é importante. VTI, VL e VI, tracinho C, cara. Esses verbos, tracinho C, vai ser sujeito indeterminado. Ah, professor, começou a ficar difícil. Cara, eu não sei esse negócio de VTI, VTL, VTD, VTI. Cara, ele vai ter aula de regência verbal. Vamos ficar ninja nisso aqui. Por enquanto, vamos só pegar o básico aqui. Vamos lá. Quando que é VTI, verbo transitivo indireto? Cara, quando o complemento deste verbo, se eu falar assim, preciso de alguma coisa. Então, repare que esse objeto aqui, complemento de verbo chamado de objeto, ele está ligado indiretamente ao verbo. Portanto, é um VTI, tracinho C, tá? Aqui, era-se feliz. Esse era um verbo de ligação. Ser, estar, parecer, continuar, tornar, fazer. Verbo de ligação, tracinho C, é sujeito indeterminado. Vive, morre, isso é. O cão latiu, o cachorro morreu, sei lá, velho. Esses são verbos intransitivos, verbos que não querem complemento. Então, um verbo intransitivo, tracinho C, não tem sujeito. Pausa. O que é esse tracinho C, professor? Cara, é um índice de indeterminação de sujeito. Cuidado que ele... Isso é um asteriscozinho, tá? Cuidado para não confundir esse tracinho C com pronome reflexivo e também para não confundir ele com partícula apassivadora. Vamos falar disso mais tarde, beleza? Vamos lá, aqui uns verbos de ligação, caso você não lembre quem são eles, basicamente. E aí, fique esperto com o asteriscozinho. Aqui, vamos lá. Aluga-se casa. Vamos lá. Gente, quem aluga, aluga algo. Quem compra, compra algo. Quem vende, vende algo. Esse cara é um VTD, tracinho C. O que é um VTD? Cara, quando eu digo assim, ó, eu quero. Quem quer, quer algo, tá? O verbo não precisa, o complemento não precisa de preposição. Quando que o sujeito é indeterminado, professor? O sujeito é indeterminado nesses três casos aqui, ó. VTI, VL e VI, tracinho C. Repare que naquele caso lá, eu tenho um VTD, tracinho C. Esse tracinho C não é índice de indeterminação. Ele é uma partícula apassivadora, ou pronome apassivador. Essa frase está na voz passiva sintética. E se você assistiu a aula de vozes verbais dentro da aula de verbo, que dá 1 hora de aula de verbo, cara, você sabe o que eu estou falando, tá? Então eu postei a aula de verbo, 1 hora, aula 13 lá, aula de verbo, 1 hora de verbo, e você já viu lá vozes verbais, então você está sabendo. Vou continuar. O NIP, questãozinha vestiba, vamos lá. Não corri. Cara, quem que não corri? Eu, sujeito oculto. Nunca mais esse nome, né? Elíptico, elíptico. E podiam ler. Cara, quem que podiam ler? Eles. Eles quem? Não sei. Sujeito indeterminado. Tirada, estamos terminando. Sujeito inexistente, cara. Quando que o sujeito é inexistente? Com verbos fenômenos da natureza, verbos impessoais, cara. Olha eles aí, ó. Choveu. Se eu digo assim, choveu, quem é o sujeito? Não tem. Choveu em Ponta Grossa. Quem é o sujeito? Não tem. Nevou em Castro? Não tem. Relampejou em Curitiba? Não tem. Então, cara, fique esperto. Verbo da natureza não tem sujeito. Atenção.
Quem é o verbo dessa frase? Estava, beleza? Chuva não é verbo aqui, hein? Olha o artigo na frente lá, ó. Chuva é o sujeito, sujeito simples. Asteriscozinho, asteriscozinho. Aqui anote. Os verbos da natureza, no sentido figurado, tem sujeito, sim. Então, choveram denúncias de fraudes. Pergunta para o verbo, o que choveram? Denúncias. Chove denúncias, moçada? Não chove. Chove a água, tá ligado? A nuvem, chuva, sei lá o quê. Gotículas, sei lá o quê. Véio, denúncias é um sujeito figurado, cara. Figurado. Ele é o sujeito simples, beleza? Um núcleo, sujeito simples, beleza? Choveram balas nas crianças. Que horror essa frase. Quem que choveram? Balas, sujeito simples. Ô, tragédia. Ah, vamos lá. Olha que piada ruim. Ô, tragédia. Vamos lá. Gente, choveu em Ponta Grossa. Quem é o sujeito? Não tem. Nevou em Castro. Quem é o sujeito? Não tem. Relampeou em Curitiba. Relampeou. Quem é o sujeito? Cara, esse é relam. Toda vez que chovia, relampeava. Ah, gente, não é relampeou, velho. É relampagalejando. Não é relampagalejando. É relampejou. Olha só, ó. Este é relam. Relam estava sendo ameaçado porque estava devendo. Mas aí, relâmpago. Nossa, que lixo, cara. Vamos terminar, vai. Verbos impessoais, cara. Anota. Asteriscozão aqui, bem grande, por favor. Que são os verbos haver, fazer e ser, cara. Naquele sentido ao lado ali, por favor. Naqueles sentidos. Gente, olha essas frases aqui embaixo, ó. Havia crianças no parque. Não haviam. Não é haviam. Por que não é haviam, professor? Quem que é o sujeito dessa frase? O verbo haver, no sentido de existir, não tem sujeito. Portanto, ele não vai concordar com crianças aqui, tá? Ó, verbo fazer indicando clima e tempo. Você sabe a diferença de clima e tempo, né? Eu sei, professor. Clima é o que está rolando, tempo é o que estamos perdendo. Ah, sai fora, sei lá. Cara, clima e tempo, vamos lá. O verbo fazer, olha só, eu digo fazia 15 graus, fez 8 graus. E não fazem, tá ligado? Não concorda, cara. Ó, cara, nossa, professor, avise o concorrente lá que fazem anos que eu estou estudando e esse ano eu vou passar. Fazem anos, cara, sai fora. E ora, fique atenção, asteriscozinho aqui, hein? Vem comigo, ó. O verbo ser, ele concorda com o numeral, ele concordou com o numeral, aqui é duas, plural, virou são. Ó, havia duas crianças no parque, são dois, tá? Fazia 2 graus, sempre no singular. Mas, quando for em hora, data e distância, o verbo ser concorda com o numeral. Portanto, que dia é hoje? Hoje, eu não vou falar que é 2 de novembro, não é, tá? Eu nem sei que dia que é hoje. Ó, hoje são 2 de novembro. Hoje são, professor? Não, tá errado, hoje é. Não, hoje é 1º de abril. Hoje são 2 de novembro, beleza? Hoje são 3, hoje são 4 de abril, hoje são 5 de abril. O verbo ser, indicando hora, data e distância, ele concorda com o numeral, mas não tem sujeito. Vamos lá! Federal do Paraná, vai! Ação alternativa em que a oração sem sujeito, cara. Esperanças haverá sempre. Cara, acabou a questão, velho. Olha, ó. Verbo haver no sentido de existir. Vai ficar sem sujeito. Acabou. Vamos lá, questãozinha, vai. Haverá reunião sábado. Velho, o verbo haver no sentido de existir. Sujeito inexistente. Faz calor em minha cidade. Verbo fazer indicando clima e tempo. Inexistente. Vive-se bem. Verbo intransitivo, tracinho C. Indeterminado. Perdi minha caneta. O que perdi? Eu, oculto, elíptico. Bateram a porta. Vem comigo. Atenção para essa crase aqui, ó. Eu não estou dando aula de crase. A aula de crase vai ser mais na frente. Mas bateram a porta, né? Vamos imaginar que eu vou bater a porta. Ó, bateram a porta. Pá!
Cara, bateram a porta de novo. Tô brabo. Agora, bateram a porta, beleza? Lá na porta estão batendo. Agora, bateram a porta, é isso aí, beleza? Tirada, vamos lá. Esse sujeito é indeterminado. Quem bateram? Eles. A temperatura aumentou. Cuidado para não errar, velho. Esse aqui é o verbo, não é da natureza, hein? O que aumentou? Resposta, temperatura. Simples. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Hoje é de verbo. Pode ser sujeito? Nem pensar. Choveu garrafa vazia. Verbo natureza no sentido figurado. O que aconteceu lá de cima? Choveu garrafa vazia. Sujeito simples. Trovejou. Quem é que trovejou? Não sei. Inexistente. Meu chefe trovejou. Sentido figurado. Quem é o sujeito? Meu chefe. Pagam bem lá. Quem é que pagam? Eles. Indeterminado. Existem apartamentos à venda. Cuidado. Quem que é inexistente? O verbo haver, fazer e ser. Verbo haver no sentido de existir. Pessoal, o verbo existir, ele não entra nessa categoria, tá? Então, ó, haverá reunião. Vou pegar um exemplo lá. Havia crianças no parque. Ou existiam crianças no parque, beleza? O dia de ontem foi quente. Simples. Vendem-se apartamentos. Sujeito paciente, voz passiva aqui. Você já viu isso aí? Simples. Ninguém ouviu. Sujeito simples. Ninguém. E o último, febre alta, dor de cabeça. Não estamos nem. Quem é o sujeito? Quem que está nem? Febre alta, dor de cabeça. Estamos composto. Beleza? Sintoma composto. Gente, fechamos então o sujeito. Chegou a hora de falar do predicado. Tipos de predicado. Pasmem. Nós pegamos uma oração e dividimos em duas coisas. Ou é sujeito ou é predicado. Beleza? Existe oração sem sujeito? Sim. Choveu, por exemplo. É uma oração sem sujeito. Existe oração sem predicado? Não, cara. Não existe oração sem predicado. Então vamos conhecer os tipos de predicado. São três: predicado verbal, nominal e verbo nominal. Cara, muito fácil, cara. Predicado verbal tem que ter o quê, gente? Um verbo. Um verbo que indica uma ação. Um verbo significativo, um verbo nocional, cara. Gente, ó, comprei, amei, chutei, brinquei, cantei, morri. Cara, todos esses verbos são verbos que demonstram ação. São verbos significativos, são verbos nocionais. Portanto, eu tenho predicado verbal. Nessa frase aqui, choveu, falei para vocês, tem sujeito? Não. Tem predicado? Sim, quem? Choveu. Então, olha a definição aqui, ó. Cara, tudo que não é sujeito é predicado, tá? Estamos falando dos termos essenciais, tá certo? Vamos lá, predicado agora nominal, cara. Velho, vamos comigo, ó. Para termos predicado verbal, eu tenho que ter verbo significativo. Para ter predicado nominal, eu não posso ter verbo significativo. Além disso, eu tenho que ter um predicativo, cara, uma característica que esse verbo de ligação estará ligando. Nesse caso aqui, ó, repare, Luiz é o sujeito simples e todo o resto aqui, moçada, é o predicado. Vem cá, esse predicado aqui dá ideia de ação ou ele é um verbo que está ligando? É um verbo que está ligando, é um predicado nominal. Beleza? Gente, vamos lá. João anda cansado, João anda rápido. Cuidado com essas pegadinhas, cara, por favor. Gente, cansado é uma característica do João. Esse verbo está ligando, não precisa nem ser, uma característica ao João. Portanto, nós temos um predicado nominal, tá? João anda rápido. Gente, esse rápido aqui não é uma característica de João. É uma característica do verbo. Quem é que dá característica ao verbo? O nosso advérbio. Adjunto adverbial. Nesse caso, o verbo andar está no sentido de andar mesmo, tá? E lá no sentido de estar cansado. É um verbo de ligação, né? Ser, estar, parecer, continuar, tornar, jazer, andar. Então fique esperto, cara, que você bate o olho às vezes. Ah, professor, é o verbo andar ali de ligação. Nem sempre, nem sempre. Ana bebeu água. VTD, água, objeto direto.
Professor, eu não sei o que é objeto direto, vou morrer. Cara, na próxima aula vai ser termos integrantes, você vai saber bem de boas, tá? E Ana bebeu, verbo intransitivo, muito ontem. Esses dois caras são advérbios, são termos acessórios. Eu poderia terminar a frase aqui, ó. Ana bebeu, sem nenhum problema, tá? Predicado verbal nos três, porque os verbos são verbos significativos. Predicado verbo nominal, vamos lá. Para ser verbo, ele tem que ter um verbo significativo. Para ser nominal, ele tem que ter verbo de ligação mais predicativo. Cara, eu já tenho verbo. Portanto, eu vou precisar do verbo de ligação aqui? Não. Eu vou precisar do quê, então? Apenas de um predicativo, cara. Olha só. Gente, vamos pegar essa frase aqui, ó. A multidão assistia ao jogo. Tirada. Esse é um verbo significativo? É um verbo de notação? Sim. Portanto, eu tenho um predicado verbal. O que emocionada é? Uma característica, um predicativo do sujeito. Eu tenho um verbo real, um verbo significativo, mais uma característica, mais um predicativo. Portanto, o predicado vai ser verbo nominal. A velha morreu, predicado verbal. A velha morreu doente. A velha morreu triste, predicado verbo nominal. Gente, sossegado? Fechou? Game over? Tirada, falamos hoje de tipo de sujeito e tipo de predicado, cara. Foi tranquilo, foi de boas, olha a loucura lá total. E espero que vocês tenham destruído. Pratique exercícios, detonem e já eras, beleza? Muito obrigado pela sua atenção que me foi dispensada. Até o nosso próximo encontro. Se nos for permitido, tchau, povo, e até. Salve, moçada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos. É uma grande alegria e satisfação nos encontrarmos aqui, FOP, bem faceiro. Tirada a segunda parte aí da nossa aula, beleza? Estamos falando de análise sintática, né, moçada? Que maravilha, né? Falamos os termos essenciais, sujeito e predicado. Pegamos uma oração e dividimos em dois pedaços. Sujeito, predicado, só. Agora chegou a hora de esmiuçar esta oração. Trabalharmos mais termos dentro do predicado, do sujeito, seja lá o que for. Vamos falar dos termos integrantes. Aqueles caras que são convidados a estar junto do termo essencial, que é sujeito e predicado, beleza? Então vamos falar dos termos integrantes, aqueles caras que são convidados, conclamados a estar juntos. Quem são eles? Aqui estão. Os complementos verbais, objeto direto, indireto e assim por diante. Complemento nominal, agente da passiva e predicativo do sujeito. Falta ainda, moçada, volta aí o slide, falta ainda trabalhar os termos acessórios. Mas esse vamos trabalhar mais tarde, beleza? Vamos lá então, gente. Complemento verbal, o objeto, ó. Quem são os complementos verbais, os objetos? Nós temos basicamente 4 caras. Objeto direto, indireto, que a gente já falou lá, passando um pouquinho sobre eles e tal, bem tranquilinho, né? O pleonástico preposicionado. Cara, o direto e o indireto nós falamos na aula passada, lembra? Um pouquinho sobre ele, né? Eu comprei, comprou o quê? Objeto direto. Eu comprei, comprou de quem? Objeto indireto, beleza? Então, sempre que na minha pergunta eu fizer o que ou quem, objeto direto. Sempre que na minha pergunta tiver uma preposição, ó, eu gosto, quem gosta, gosta de alguma coisa. Eu preciso, quem precisa, precisa de alguma coisa. Assistir no sentido de ver, quem assiste, no sentido de, assistir, de ver um filme, eu assisto ao filme, e assim por diante, tá certo? Então, nós vamos trabalhar isso com mais carinho na aula de regência verbal, daqui a pouquinho, beleza? Vamos conhecer esses dois novos, então, o pleonástico e o direto preposicionado, beleza? Quem é o objeto pleonástico? Primeiro tem que lembrar o que é pleonasmo. Ah, professor, é subir para cima e entrar para dentro, ter os órgãos. Nós já vimos isso na aula de figuras de linguagem e também na aula de vícios de linguagem. Já tá aí, tá gravadinho.
Cara, o pleonasmo é quando você retoma algo para dar ênfase. Olha só, cara, você terminou uma relação, beleza? E quer provar para o mundo que você tá bem, mesmo não tá na bad, tá na bad. Como é que você faz? Cara, você tira uma foto no banheiro, fazendo biquinho, e escreve a seguinte legenda na foto: eu conquistei minha felicidade. Cara, eu, sujeito, né? Conquistei, verbo, minha felicidade, complemento. Ordem direta, bonitinho. Cara, mas eu queria causar mais impacto, professor. Eu queria que meu ex ficasse na bad, sofresse. Como é que eu faço, então? Gente, olha o que eu fiz aqui. Eu coloquei a minha felicidade em primeiro plano. O sujeito tá aqui, eu. Conquistei, o verbo tá aqui. E o complemento, minha felicidade, tá aqui. Esse é o objeto direto. Tudo bem daqui? Em vez de dizer eu, sujeito, conquistei, verbo, transitivo direto, minha felicidade, objeto direto, eu só inverti a ordem para deixar a felicidade em primeiro plano, para ele ver de cara o meu sorrisão bonito, beleza? Só que, cara, eu queria causar mais impacto, professor. Sim. Então, o que eu fiz? Eu coloquei esse azinho aqui, cara. O que esse A está me dizendo? Ele está retomando a palavra felicidade. A minha felicidade eu conquistei. Hã? Este livro, ó, eu li este livro. Este livro eu o li. Ah, não importa o que você fez. O que você fez, isso não importa. Gente, para que servem esses caras aqui, cara, que eu tenho aqui em cima, ó? Gente, para retomar algo que já foi dito anteriormente. Como é chamado esse cara? Objeto pleonástico. E o objeto direto preposicionado, professor, chega, não faz sentido, professor. Você falou que o objeto direto, ele é juntinho, objeto indireto tem preposição. Agora, como é que você criou um tal de objeto direto? Calma, devagar. Ó, gente, Jesus apareceu agora aqui. Ó, ele apareceu para essa galera e falou o quê? Ame o próximo. Ele apareceu para essa galera e falou o quê? Arrependa, só, tá brincando? Ele falou o quê para essa galera? Ame o próximo. Para essa galera, ele falou o quê? Ame ao próximo. Cara, que preposição é essa aqui, velho? Essa preposição é chamada de preposição intrusa. E que nesse caso não serve para nada, não faz diferença. Você pode falar ame o próximo e ame ao próximo, tanto faz. Ó, cuidado, cara. Às vezes, essa preposição intrusa, ela pode alterar, sim, o sentido, a semântica da oração. Quer um exemplo? Ó, comi sua comida, bebi seu vinho. Cara, eu tô chocado. Cheguei em casa, a geladeira tava vazia. Agora, comi de sua comida. Você pegou parte dela. Comemos o bolo. Quem come, come algo. Objeto direto. Agora, comemos do bolo. Cara, que é essa preposição intrusa aqui, professor? Ela serve para me dizer que eu não fiz igual esse piá aqui daquele filme da... que eu esqueci o nome da menina lá que faz magia. Ah, esqueci, cara. Triste, velho. Menininha lá que faz magia, esqueci, que faz o tempo meus bolos de chocolate lá. Harry Potter, que Harry Potter, tá louco? Mas enfim, gente, aqui ele pegou uma fatia do bolo. Ele não comeu o bolo todo. Matilda, lembrei. Cara, o Piazinho aqui comeu todo o bolo, parece até o Filipão, ó. Comeu todo o bolo. Aqui ele pegou apenas uma fatia. Perceba que o objeto direto, ele tem uma preposição intrusa, e nesse caso alterou o sentido da oração. Vamos para a questãozinha, vai. Esse jovem gosta de música. O complemento está precedido de uma preposição, objeto indireto. Desejo ter boa viagem. Vamos lá. Quem deseja, deseja algo, boa viagem, a alguém, a ti, objeto indireto. Ele amou. Quem ama, ama algo. Amou o quê? A experiência, amou o show, objeto direto.
Os ricos não os invejo. Cara, vamos lá. Qual que é a frase bonitinha? Eu não invejo os ricos. Agora, esse os, ele tá retomando. Quem inveja, inveja algo, inveja alguém. Ele está retomando o objeto, portanto, ele é um objeto pleonástico. Escrevi uma carta à minha tia. Quem escreve, escreve algo. Uma carta, objeto direto, a alguém, a minha tia. Galera que é mais ligeira aí na crase, percebeu? Essa crase aqui, gente, ela é facultativa, tá? Coloquei só para você lembrar que crase antes do pronome possessivo, ela é facultativa, certo? O vento de manhã refrescou-a. Cara, refrescou quem? A moça, a garota, objeto direto, beleza? A vitória, conquistei-a no fim. Esse A retomou a palavra vitória, objeto pleonástico. Os homens aspiram à paz. Cuidado com o verbo aspirar, cara. O verbo aspirar no sentido de sorver, ele é VTD. No sentido de aspirar, cara, desejar algo, ele é VTI. Nesse caso, você deu um raio, você sentiu o cheiro, você sorveu a paz? Não, cara, você está desejando isso. Objeto indireto. Professor, não entendi. Cara, vai na aula de regência para explicar isso aí, relaxa. E cuidado, hein? Qual é a frase? Eu cumpro. Quem cumpre, cumpre algo. O que você cumpriu? Minha palavra. Cara, o que esse com aqui, ó? É uma preposição intrusa, inútil, que nesse caso não serve para nada, só para cair no vestibular e você ficar esperto com isso. Vamos lá. Complementos verbais são chamados de objetos. E complementos nominais, cara, como é que funciona isso? Gente, complemento nominal, sim. É o complemento de asa. O que é asa? Adjetivo, substantivo abstrato e advérbio. Complemento de verbo é chamado de objeto. Complemento de nome, complemento de adjetivo, substantivo abstrato e advérbio, eu chamo de complemento nominal. Professor, não estou entendendo. Cara, eu gosto dessa frase aqui, ó. Quer ver? Deixa eu pegar essa frase aqui, ó. Eu tenho medo. Eu, sujeito, tenho verbo. Quem tem algo. Medo. O que medo é, moçada? É um substantivo abstrato. Agora, quando eu digo eu tenho medo de ratos, esses ratos está sendo um complemento do verbo ter ou ele é complemento da palavra medo? Ele é complemento da palavra medo, cara. Ó, o porão estava cheio. Esse de ratos aqui, ó, ele é complemento do adjetivo cheio. Esse cara aqui, ele é complemento da palavra lembrança, um substantivo abstrato. Esse cara aqui, ó, ele é complemento, ó, de favoravelmente. E todos os caras terminados em mente são chamados de advérbio. Então, velho, eu estou certo. Certo é adjetivo. E esse cara aqui é complemento de um adjetivo. Como é chamado o complemento de um adjetivo? Complemento nominal. Estou tão certo da sua aprovação que já estou fazendo até um curso de cabeleireiro, ó. Cabeleireira Leila. Sossegado, gente de boinhas? Então, cara, complemento nominal é o complemento de adjetivo, substantivo abstrato e advérbio, beleza? Cuidado para não confundir complemento nominal com objeto indireto. Repare que ambos eles vêm preposicionados, tanto o objeto indireto quanto o complemento nominal. Professor, como é que eu vou saber então? Simples, cara. O objeto vai ser complemento do verbo. Pronto. Ó, temos confiança em nossos jogadores. Quem é o verbo desta frase? Temos. Pergunta: em nossos jogadores é o complemento do verbo temos? Não. Ele é o complemento do substantivo confiança. Gostamos de pessoas sinceras. Quem é o verbo? Gostamos. Ele é o complemento do verbo gostar? Sim, objeto indireto. A água é necessária à vida. Ele é complemento de necessária. Não se esqueça da lição. Complemento do verbo esquecer, objeto indireto.
Ele tem orgulho da filha. Interessante essa frase, hein? Ó, cara, esse complemento é do verbo tem? Não, cara. Esse complemento do verbo é da palavra orgulho, um substantivo abstrato. Olha, repare a diferença dessa oração para essa aqui, ó. Veja a diferença. No primeiro caso, temos confiança em nossos jogadores, tá? O verbo é temos. Confiança é o nome da ação de confiar, é um substantivo. Agora, no último caso, eu tenho o verbo confiar, cara. Então, esse cara aqui, ó, é o complemento, né, preposicionado do verbo confiar, portanto, objeto indireto. Agente da passiva. Música de agente, vai. Cara, o agente da passiva, cara, aí está. Ele é um agente secreto. Ele usa uma capa bonita. O que tem nessa capa? 2 verbos ad e ido mais preposição. Então, cara, para ter agenda passiva, você tem que ter esse macete, ó. A aula foi iniciada pelo professor. Você já teve a aula de vozes verbais, você já sabe o que eu tô falando. A aula de verbos, você já viu isso aqui. Vai. Quem é o sujeito desta frase? A aula foi iniciada pelo professor. Sujeito simples, já tivemos essa aula, né? A aula, tá? Foi iniciada pelo professor. Gente, o professor aqui, ele é o cara que pratica a ação. Mas essa frase, ela está na voz passiva. Afinal, a aula não praticou a ação, ela recebeu a ação de ter sido iniciada. Então, esse sujeito, ele é um sujeito paciente. E esse cara é o cara que agiu na voz passiva. Então, ele é o agente da passiva. Professor, não entendi. Cara, guarda esse macete. A estrutura é sempre a mesma. 2 verbos, um no particípio, ad e ido, mais preposição, tá? 2 verbos, ad e ido, mais preposição. Esse desenho foi uma aluna que fez, ó, a coisa mais bonita. Vamos lá. A aldeia era povoada de indígenas. Cara, mais fácil, ó. 2 verbos, ad e ido, mais preposição. O que é isso, cara? Agenda passiva. Aqui, vamos lá. As ruas foram levadas pela chuva. 2 verbos, mais preposição. O que é esse cara? Agente da passiva. Beleza? E o resto, professor? Complementos nominais, tá? Aqui, ele é o complemento preposicionado de rico, um adjetivo. E aqui é um complemento preposicionado de amor, um substantivo abstrato. Predicativo, para terminar de hoje. Temos 2, predicativo do sujeito, pode ser todos esses caras aqui, que é um termo que atribui características ao sujeito por meio de um verbo, beleza? E, cara, existe também o predicativo do objeto, cara. Olha essa frase, ó. Ó. A despedida deixou o pai aflito. Aflito é uma característica não da despedida, mas do pai, o objeto. Beleza? Vamos para o exercício, vai. Vivia preso como novilho. Cara, quem é o sujeito dessa frase? Oculto, ele ou ela, tá? Preso é uma característica desse sujeito que está oculto. Beleza? Agora aqui, ó, o mestre taxou-nos de indisciplinados. Tirada indisciplinados é uma característica do sujeito mestre? Não. Quem que é indisciplinados? Nós, os alunos, o nós. Então, é uma característica do objeto. O mestre taxou quem? Nós, objeto. Predicativo do objeto. Tirada, fechamos então os termos integrantes. Próxima aula e última de sintaxe simples. Vamos trabalhar os termos acessórios, aposto vocativo, adjunto adverbial e adjunto adnominal. E aí sim entraremos na sintaxe do período composto, as orações coordenadas, subordinadas e toda aquela alegria que iremos trabalhar bem faceiro. Sussão? De boinhas, moçada, tranquilão? Então, tirará, pratique exercícios, detonem, tá? Por favor, destruam. E aí, já eras. Beleza? Fechou? Então, já é. Muito obrigado pela sua...
Salve, moçada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos. É uma grande alegria e satisfação nos encontrarmos aqui, bem faceiro. Tirada termos acessórios. Vamos lá, então, para a última etapa da análise sintática. Vamos que vamos, moçada. Bem faceiro terminar essa desgraça aqui, bem animado, barbaridade. A aula passada falamos dos termos essenciais, né, sujeito predicado. Falamos dos termos integrantes, os complementos verbais, nominais, agente da passiva e tudo mais, predicativos. Agora falaremos dos termos acessórios. Esses caras aqui, ó. Tururu, tururu. Os caras que estão lá longe e tal, os caras que são acessórios, não são tão assim vitais para a nossa construção do período, construção da oração. Quem são eles? Aí estão adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo. Uma coisa interessante na língua portuguesa é você pensar aqui que ad, né, quer dizer junto. Junto quer dizer junto. Ad quer dizer junto. Então, o que é o adjunto adnominal, velho? Junto do nome. Vamos então conhecer esses caras aqui. Quem são os adjuntos adnominais? Ó, pronome adjetivo, locução adjetiva, artigo, numeral e adjetivo. Cara, é a famosa plana. Cara, manja a teoria do terraplanos, terraplanista, pá, não sei o quê, velho. Teoria de louco, velho, acessório, não faz sentido. Então, cara, adjunto adnominal é plana, beleza? Plana. Como assim, professor? Como assim? Gente, o que é um pronome adjetivo, cara? Vamos devagar, vamos começar pelo artigo que foi o primeiro que apareceu. Ele bugou o slide, vamos lá. As lágrimas corriam. Quem que é o sujeito da frase? As lágrimas. Quem que é o núcleo do sujeito? Lágrimas, tá? O que é esse as aqui, cara? Um termo acessório, um adjunto adnominal, tá? Agora olha a frase. As duas lágrimas corriam. Sujeito, as duas lágrimas. Predicado, corriam. Daqui o verbo. O que é o núcleo do sujeito? Ainda, lágrimas. O que é o as e o duas? Adjunto adnominal. É o que está sobrando, cara. O que é um pronome adjetivo? Se você não lembra, assista a aula de pronome que eu já enviei aí, beleza? Pronome adjetivo é o pronome que acompanha, ele não substitui o nome, tá? Então ali, meu, teu, seu, minha, são pronomes possessivos, mas ele não está substituindo a palavra lágrimas. Ele está acompanhando. O que corriam? As minhas duas lágrimas. Núcleo, lágrimas. O que é as minhas duas? Adjunto adnominal, tá? O mago cinzento fez magia. Cara, quem fez magia? O mago cinzento. Quem que é o núcleo aqui? Mago, tá? O que é o? Adjunto adnominal. O que é cinzento, branco, alegre, feliz? Adjetivo. Termo que tá sobrando. Fique esperto, cara, que não é bem assim. Então as adjetivas serão sempre o adjunto adnominal. Nem sempre. Quando eu digo que o mago era cinzento, o mesmo cinzento agora é um predicativo do sujeito. Por quê? Porque existe um verbo de ligação, tá? Ligando a qualidade, a característica ao sujeito. Então fique esperto para não decoreba aí, tá? O monstro do mar atacou, velho. O que é uma locução adjetiva? Quando eu tenho um ou mais caras, aí no caso tem preposição, artigo e substantivo, que funcionam como uma característica, como uma qualidade. Eu poderia dizer assim, ó, o monstro marinho atacou. Quem que é o sujeito da frase? O monstro marinho. Núcleo, monstro. O que é o oi, o marinho? Adjunto adnominal. Só que em vez de marinho, eu coloquei do mar. Cara, é um adjunto adnominal. Fácil, né, moçada? Esses caras sempre são os caras que estão sobrando sem termos acessórios, tá? Fique esperto para não confundir complemento nominal com adjunto adnominal. São coisas diferentes. Lembra do macete? Complemento nominal é igual asa. Complemento de adjetivo, substantivo, abstrato e advérbio. Ó, os homens são insensíveis ao sofrimento. Esse ao sofrimento aqui, complemento preposicionado aqui, ó. Ele é o complemento do verbo ser? Os homens são ao sofrimento? Não. Ele é complemento do a, aqui, ó, adjetivo. Então ele é complemento nominal.
Os políticos agiram favoravelmente ao povo. Os políticos agiram ao povo. Esse complemento aqui preposicionado, ele é o complemento da palavra agiram? Não. Ele é complemento de favoravelmente. E todos os caras terminados em mente são advérbios. Complemento de advérbio é complemento nominal. Tenho medo da reprovação. Velho, essa reprovação aqui, complemento preposicionado, ele é o complemento da palavra tenho da reprovação? Não. Ele é o complemento preposicionado do substantivo medo. Medo é um substantivo abstrato, complemento nominal. Agora, tem um tanque de guerra. Repare. Esse de guerra, complemento preposicionado também, tá? Mas ele não é um complemento de tanque, é um complemento de tanque. Tanque é substantivo concreto, cara, e não um substantivo abstrato. Então, o que é esse tanque aqui de guerra? O que é esse tanque de guerra? É um adjunto adnominal, beleza? Tranquilo, moçada? Sossegado? Então, eu poderia pôr ter um tanque bélico, por exemplo, também seria um adjunto adnominal. Outra coisa que a galera confunde, e isso aqui é muito do mal, cara, isso aqui é muito do mal. Vem comigo, ó. Analise morfologicamente. Verbo, verbo, artigo, artigo, substantivo, substantivo, preposição, preposição, artigo, artigo, substantivo, substantivo. Pô, morfologicamente é a mesma coisa, sim. Só que um desses caras sublinhados é complemento e o outro é adjunto. Ah, professor, sai fora, como é que resolve daí? Gente, olha a situação. Borbinha fez um macete para vocês. Ó, se dá a ideia de ação, olha o AA aqui, hein? Olha o AA. Se dá a ideia de ação, ele é AA. O que é AA? Adjunto, adnominal. Professor, não entendi. Vem cá. Ouvi as críticas da população, ouvi as críticas aos políticos. Quem que praticou a ação? A população, portanto, adjunto, adnominal. Beleza? Ó, segundo, a construção do engenheiro foi rápida, a construção do prédio foi rápida. Quem que praticou a ação? O engenheiro ou o prédio? Cara, o engenheiro, adjunto adnominal e complemento nominal. Cara, isso aqui é mais questão de concurso do mal, velho. Isso aqui é sacanagem. Se cair, é muita sacanagem, beleza? Vamos agora aos adjuntos adverbiais, junto do verbo. Vamos lá. Cara, quem são os adjuntos adverbiais? Cara, é só lembrar dos nossos amigos, volta, os advérbios. Para que serve um advérbio? Ele modifica verbo, adjetivo e outro advérbio. Essa é a função do adjunto, perdão, essa é a função do advérbio, tá certo? Então, o que é um adjunto adverbial? Cara, são os verbos na oração, perdão, são os advérbios na oração, beleza? Então, os advérbios, sim, não, talvez, nunca, e as locuções adverbiais são adjuntos adverbiais. Aqui, por exemplo, ó, adjunto adverbial de lugar, de tempo, de modo, de intensidade, de causa. Tranquilo, né? Você da companhia, dúvida e tal. Então, esses são os adjuntos adverbiais. Cuidado para não confundir com as pegadinhas. Olha um exemplo de pegadinha clássica aqui, ó. Em silêncio, isso aqui é uma besteira, desnecessária, vamos ignorar, tá? Vamos ver o que interessa. O povo do Rio de Janeiro demonstra. Aqui está o verbo, demonstra, tá? Quem que demonstra? Resposta, o povo do Rio de Janeiro. Pergunta, tudo isso aqui é o meu sujeito? Sim, eu tenho que marcar errado, Beleza. O que eu demonstro? Demonstro o quê? O meu inconformismo. Isso é objeto? Sim, objeto. Agora, olha a sacada aqui, cara. O povo do Rio de Janeiro. Quem que é o núcleo do sujeito? Vamos fazer um Nzinho aqui, ó. Quem que é o núcleo do sujeito? Povo. O que o é? Adjunto adnominal. O que do Rio de Janeiro é? Uma locução adjetiva. Portanto, ele é adjunto adnominal, cara. Eu poderia dizer o povo demonstra, ou então o povo carioca demonstra, ou então o povo do Rio de Janeiro demonstra. Essa informação é informação acessória, desnecessária. Fique esperto. Se fosse assim, ó, em silêncio, sei lá, no Rio de Janeiro, lugar, adjunto adverbial de lugar. O que aconteceu?
o povo demonstra o seu inconformismo, tá certo? Então, se fosse no Rio de Janeiro, adjunta adverbial de lugar. Como é o povo do Rio de Janeiro, adjunto adnominal, cara. Que maravilhoso. Vamos terminar. Aposto. Velho, o aposto, temos 4 tipos de aposto. Sabe quando tem uma piada, a pessoa não entende? Aí você, nossa. Aí você tem que pegar e explicar, enumerar, desenhar, especificar, resumir. Você tem que desenhar a piada para a pessoa entender, cara. O que é isso? É o aposto. É essa informação acessória que explica, enumera, especifica ou resume o que você disse anteriormente. Ó, o aposto explicativo, ele sempre vai estar entre vírgulas, travessões ou parênteses. Brasília é bela. Brasília, a capital do Brasil, múmia. Ah, lembrei. Castro Alves foi abolicionista. Castro Alves, sim, o poeta dos escravos, beleza? Então, essa informação em amarelo ali, ó, é o aposto explicativo. Ela é utilizada para explicar o termo anterior, beleza? E ela vai estar separada por vírgulas, travessões ou parênteses. Já o aposto especificativo, ele individualiza, tá ligado? Ó, o professor Borba é feliz. Cara, quem que é o sujeito da frase? O professor Borba. Quem que é o núcleo do sujeito, cara? Não é Borba, cara. O núcleo é professor. O é um artigo, um adjunto adnominal. E o que é o Borba? É o nome do professor, cara. Ele está aqui para especificar qual professor que é feliz. Portanto, ele é um aposto especificativo. Tranquilo, moçada? Sução? O que é o aposto especificativo, então? Ele serve para individualizar, especificar o sujeito, beleza? Temos o aposto enumerativo, né? Ele sempre representa após os 2 pontos, né? Então, aqui, por exemplo, tem 2 filhos, o Thomas e a Bia. Ó, essa informação aqui é um aposto enumerativo, é o que eu tenho de filho, beleza? O aposto que resume tudo, cara, isso aqui é importante. Ó, o aposto resumitivo, ele é importante, nós vamos ver isso aqui na aula de concordância verbal, porque o verbo concorda com ele e não com o sujeito. A regra é, o verbo concorda com o sujeito. Mas vem comigo, ó. Primos, tios, sobrinhos. Ninguém chegou. Primos, tios, sobrinhos, todos chegaram. Repare que esse ninguém, esse todos, ele resumiu tudo que foi dito antes e o verbo concorda com ele. Olha lá. Na oração, José de Alencar, romancista brasileiro, foi político. Essa informação é um aposto. Que tipo de aposto é? Explicativo, beleza? Para acabar, o vocativo, cara, é o chamamento. Pessoal, vamos lá. Menina, vem aqui. Ô, minha senhora, ô senhor, atenção, crianças. A nossa professorinha aqui, ó. Atenção, crianças. Gente, esse é o vocativo. É a parte da oração que serve para invocar o nosso possível sujeito da história. Beleza? Tirada, terminamos, cara, agora os termos acessórios, beleza? Fechamos aí a nossa análise sintática. Claro que do período simples, né, cara? Agora falta o período composto, que é a parte mais maravilhosa, beleza? Muito obrigado pela sua atenção e até nos próximos encontros. No Sorvetido, tchau, povo, e até!